A luz branca acendeu em cima do palco e Isadora Ramos ficou parada bem no centro, os braços erguidos, esperando o primeiro acorde. No camarim, 15 minutos antes, ela tinha repetido para si mesma que era só mais uma apresentação. Não era. Era a final do Sonhando Alto, ao vivo, para 20 milhões de pessoas. E o júri tinha na frente deles um cartão com o nome dela e o número 1. A música começou baixa, quase um sussurro de piano, e ela abriu o corpo para o primeiro giro. Passo, extensão, salto. O público segurou a respiração no salto, porque era o movimento mais difícil da coreografia, o que ela tinha treinado sozinha até de madrugada durante 3 meses. Ela aterrissou. E foi aí, no instante exato em que o peso do corpo dela caiu sobre a ponta direita, que a sapatilha escorregou para o lado, como se o chão tivesse virado gelo. Isadora caiu com o ombro batendo primeiro no palco, o som seco ecoando no microfone que estava preso na coxa dela. A plateia inteira fez aquele barulho que plateia faz quando alguém se machuca ao vivo, um A coletivo, que não é bem pena e não é bem choque. Ela ficou um segundo no chão, olhando para o teto do estúdio, sentindo o ombro latejar, e então se levantou. Terminou a coreografia mancando, sem música, porque a trilha já tinha passado do ponto em que ela caiu, e o silêncio no fim foi pior que qualquer vaia. Henrique Vasconcelos, sentado no centro da mesa de jurados, esperou o aplauso educado morrer antes de pegar o microfone. Ele não levantou a voz, nunca precisava. Isadora, você tem talento. Isso ninguém aqui discute, ele disse, olhando para ela por cima dos óculos. Mas talento sem controle é só um acidente esperando para acontecer na frente das câmeras. E hoje a gente viu exatamente isso. Foi a sapatilha, ela respondeu, a voz falhando um pouco no meio da frase. Alguma coisa aconteceu com a sapatilha. Ou aconteceu com o nervo, ele cortou, sem pressa, arrumando os papéis na mesa. Não dá para colocar alguém representando esse programa numa noite dessas, sabe? A gente precisa de gente que aguenta a pressão. Elegância na queda também é talento, e não foi isso que a gente viu hoje. Alguém no fundo do estúdio riu, um riso curto, nervoso, e a câmera 2 fez questão de fechar no rosto dela antes de cortar para o comercial. Isadora ficou ali, sapatilha torta, ombro pulsando, e olhou para a plateia procurando o único rosto que importava. Dalva, a mãe, estava na terceira fileira com as 2 mãos na boca, e não estava batendo palma nem chorando, só olhando para a filha do jeito que se olha para alguém que caiu de uma escada e ainda não se sabe se quebrou algo. Foi só depois, já no corredor atrás do palco, com o figurino ainda molhado de suor grudado nas costas, que Isadora reparou numa coisa. A fivela da sapatilha direita não estava rasgada, como acontece quando o tecido cede. Estava cortada, uma linha reta, limpa demais para ser acidente. Ela ficou olhando aquilo por um tempo maior do que devia, com o barulho do estúdio se apagando atrás dela, até que uma produtora passou correndo e tirou a sapatilha da mão dela sem nem perguntar, jogando numa caixa de figurino junto com outras 10. Isso aqui não sai do prédio, amor. É protocolo, foi tudo que a mulher disse, sem olhar direito para Isadora, já de costas, já indo embora. Foi aí que Isadora reparou no rapaz, encostado na parede do corredor, crachá da produção pendurado no peito, um celular na mão baixa, quase escondido atrás da coxa. Ele não estava filmando os outros dançarinos, passando nem o corredor cheio de gente. Estava olhando para a caixa de figurino, para o exato lugar onde a sapatilha cortada tinha acabado de desaparecer. Quando percebeu que ela tinha reparado nele, guardou o celular no bolso rápido demais para ser coincidência e saiu andando na direção contrária, sem dizer uma palavra. Ela nunca soube o nome dele naquela noite. Só ficou com a lembrança de um rosto jovem tentando não parecer nervoso e não conseguindo. Guarda esse corredor na cabeça, porque essa sapatilha cortada vai voltar lá na frente dessa história. E quando voltar, ninguém mais vai rir. Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí.
A gente lê todo mundo, sem exceção. E se você chegou agora nesse canal, aperta para se inscrever, porque essa dançarina que caiu no palco ainda vai subir num palco que ninguém dessa sala jamais vai pisar. Isso foi há 8 anos. Enquanto Isadora ainda estava sentada no corredor com a mão apertando o ombro machucado, Henrique Vasconcelos entrou na sala de produção, 3 portas mais adiante, e fechou atrás de si antes de atender o celular que vinha vibrando havia 2 minutos. Já resolvi, ele disse, a voz baixa o suficiente para não passar da porta, mas alta o bastante para alguém do lado de fora, encostado sem querer na parede errada, escutar cada palavra. A menina não passa. O patrocínio de vocês continua do jeito que sempre esteve. Pode falar isso para o seu pai. Do outro lado da parede, um rapaz de 22 anos, crachá de estagiário de produção pendurado no peito, ficou parado com a mão ainda no ar, quase batendo na porta para pedir para falar com o pai antes da decisão sair no ar. Theo Vasconcelos baixou a mão devagar. Não bateu. Guardou o celular onde tinha gravado sem querer, ou talvez não tão sem querer assim, o áudio de um técnico de palco comentando mais cedo que a sapatilha não devia ter cedido daquele jeito, não com o corte que ela tinha. Ficou parado olhando para o carpete cinza do corredor, a mão ainda quente do gesto que não completou, pensando que devia entrar ali e dizer alguma coisa, e não entrando. Foi a última vez, por muito tempo, que ele teve coragem de tentar. O áudio do técnico de palco ficou guardado numa pasta escondida do celular dele, depois transferido para um pendrive, depois para um segundo pendrive, mudando de lugar toda vez que Theo trocava de aparelho, como se aquilo fosse uma dívida que ele carregava fisicamente de um bolso para o outro. Nunca mostrou para ninguém, nunca apagou. Naquela mesma noite, no apartamento pequeno onde Isadora morava com a mãe desde sempre, o celular dela não parou de vibrar em cima da mesa da cozinha. Cada vibração era um comentário novo, um vídeo novo, um corte da queda em câmera lenta com uma legenda engraçadinha por cima. Dalva tirou o aparelho da mesa e desligou sem pedir licença, e sentou do lado da filha no sofá com uma bolsa de gelo enrolada num pano de prato. Não olha isso hoje, Dalva disse, apertando o gelo contra o ombro dela com cuidado. Amanhã também não. Depois a gente vê. Ele falou que eu não aguento pressão, mãe, na frente de 20 milhões de pessoas. E desde quando o que aquele homem fala é verdade? Dalva segurou o queixo da filha com 2 dedos, obrigando ela a olhar de frente. Se treinou até os pés sangrar. Isso não é gente que não aguenta pressão. Isso é gente que aguenta pressão demais. Isadora não respondeu. Ficou olhando para o pano de prato manchado de sangue seco de uma cortada antiga na mão da mãe, de tanto costurar até tarde para pagar as aulas de dança dela, e sentiu o peito apertar de um jeito que não tinha nome. Não chorou ali. Chorou só depois, no banho, com a água quente escondendo o som. O vídeo da queda passou de 10 milhões de visualizações em 4 dias. Alguém deu o nome de a dançarina que caiu pro clipe, e o apelido colou tão rápido que virou piada de novela, virou meme de futebol, virou até nome de bloco de carnaval no ano seguinte. Isadora parou de sair de casa de dia. As aulas particulares que ela dava para crianças da região secaram, porque nenhuma mãe queria mais aquele nome ligado à filha. A escolinha de dança onde ela ensaiava desde os 8 anos pediu, com muito jeito, para ela não aparecer mais nos horários de pico. A dona da escolinha chamou ela numa sala pequena para explicar, sem coragem de olhar direito nos olhos dela. Não é o que você pensa, filha. É só que os pais estão perguntando, sabe como é? A senhora me ensinou, desde os 8 anos, Isadora falou, sem acusar, só constatando. E agora tem vergonha de mim. Eu não tenho vergonha nenhuma de você. Ela segurou as 2 mãos dela, com força. Tenho raiva de um mundo que decide o valor de uma pessoa por um segundo de vídeo. Isadora saiu daquela sala sem voltar mais, levando embora o cheiro de talco e madeira encerada que tinha marcado a infância inteira dela, e sabendo que não ia sentir falta só da escolinha. Ia sentir falta de quem ela era antes daquele palco. Foi Dalva quem falou primeiro, 1 mês depois, sentada na mesma mesa da cozinha, com as contas do mês espalhadas na frente dela. Isadora,
Você precisa sair daqui. Sair para onde, mãe? A gente nem tem dinheiro para o ônibus até o centro. Eu não sei para onde. Mas aqui, olhando essa cara toda vez que abre a internet, você não vai se levantar nunca. Isadora não respondeu naquele dia. Só ficou olhando para a janela, para o varal do vizinho balançando com o vento, pensando que sua mãe tinha razão e odiando ela ter razão. O envelope chegou 3 semanas depois, sem remetente, só um selo de um escritório de advocacia em nome que ela nunca tinha ouvido falar. Dentro, uma carta de meia página dizia que uma fundação cultural privada estava oferecendo bolsa integral para ela estudar cinema e coreografia numa escola em Los Angeles, passagem inclusa, moradia inclusa e um valor mensal que cobria exatamente, quase até o centavo, o que a mãe dela gastava com aluguel, luz e remédio. Não tinha nome de doador, não tinha logo de empresa. Só um número de telefone para confirmar. Isso é golpe, foi a primeira coisa que Isadora falou, jogando a carta na mesa como se ela queimasse. Ninguém dá dinheiro assim, do nada, para uma pessoa que virou piada na internet. E se não for? Dalva pegou a carta de novo, lendo pela 3ª vez. E se for alguém que viu o que aconteceu e achou errado, ninguém acha errado o suficiente para pagar aluguel dos outros, mãe. Isadora ligou para o número da carta escondida no banheiro, decidida a descobrir o truque. Do outro lado, uma mulher com voz profissional, sem pressa nenhuma, confirmou o nome da escola, datas, valores e disse que o doador tinha pedido, especificamente, sigilo absoluto sobre a própria identidade, por motivos pessoais. Quando Isadora perguntou se podia pelo menos agradecer, a mulher fez uma pausa curta demais para ser natural antes de responder. O doador disse que já sabe que você agradeceu, que isso é suficiente. Aquela frase ficou entalada na cabeça de Isadora por dias. Como alguém já sabe que ela agradeceu, se ela nunca chegou a falar com essa pessoa? Ela guardou a pergunta num canto da mente, junto com a imagem do rapaz do corredor guardando o celular no bolso rápido demais, e por um tempo não conseguiu decidir se as duas coisas tinham alguma ligação ou se ela só estava desesperada demais para achar sentido em qualquer coisa. No fim, foi o rosto da mãe, magro demais, com olheiras que não saíam mais nem depois de dormir, que decidiu por ela. No dia de arrumar a mala, Isadora tirou do fundo do guarda-roupa a caixa com as sapatilhas velhas, todas gastas na ponta, uma por cada ano de treino, desde os 8 anos de idade. Ficou sentada no chão do quarto, olhando aquilo por um tempo longo, sem saber quais levar, até decidir que não ia levar nenhuma. Fechou a caixa e deixou em cima da cama da mãe, com um bilhete curto embaixo da tampa. Dalva a acompanhou até o portão de embarque, carregando a bolsa de mão, porque não queria soltar as mãos da filha até o último segundo possível. Você vai ligar assim que pousar não era pergunta. Vou, mãe. E não deixa ninguém falar de novo que você não aguenta pressão. Você atravessou um oceano sozinha com 20 anos e uma mala. Isso aí é o contrário de fraqueza. Isadora abraçou a mãe apertado, sentindo o cheiro de sabão de coco que a mãe sempre usava, gravando aquilo do jeito que se grava uma coisa que sabe que vai sentir falta. Não disse nada, não conseguiu. Só balançou a cabeça, pegou a mala e andou até o portão sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse não ia conseguir dar o próximo passo. 8 anos depois, era o flash das câmeras que a obrigava a não olhar para trás. Isadora ajeitou a gola do vestido preto no corredor de espelhos atrás do palco do Dolby Theatre, ouvindo o produtor de som contar no rádio 5 minutos para o apresentador que ia ler a categoria de melhor roteiro original. O nome dela estava na lista. Sozinha, ela tinha escrito e dirigido o filme, baseado livremente na própria vida, sobre uma dançarina que cai no palco e desaparece do mapa. Ninguém em Hollywood sabia que a cena da queda no filme era, quadro a quadro, a cena real. Você tá tremendo, falou Marcos, o agente dela, ajeitando o microfone lapela sem que ela pedisse. Não tô, ela mentiu, escondendo a mão fechada atrás das costas. Tá tudo bem tremer. Você não precisa fingir que isso aqui é fácil só porque virou rotina para os outros. Isadora olhou para o próprio reflexo no espelho,
para o cabelo preso, para a maquiagem impecável, que ninguém ali sabia que escondia uma cicatriz fina no ombro direito, lembrança daquela queda. Fazia 8 anos que ela não pisava num palco de dança. Fazia 8 anos também que uma quantia mensal continuava caindo, pontual, na conta que a Fundação Cultural tinha aberto para ela em Los Angeles, mesmo depois da bolsa ter acabado, mesmo depois dela virar diretora reconhecida e não precisar mais daquele dinheiro. Ela tinha tentado devolver 2 vezes. As 2 vezes, o valor voltou para a conta dela no dia seguinte, sem explicação, sem bilhete, só um comprovante de transferência com o nome do remetente oculto atrás de um código de banco que o próprio banco dela não sabia identificar. Isadora nunca contou isso para ninguém, nem para o Marcos. Vivia com aquilo do jeito que se vive, com uma pergunta que não tem resposta. Guardada, mas nunca esquecida. O caminho até aquele corredor de espelhos não tinha sido reto. Nos primeiros 2 anos em Los Angeles, Isadora trabalhou como assistente de coreografia em produções pequenas, corrigindo passo de figurante por um salário que mal cobria o quarto, dividido com outras 3 brasileiras. Foi numa dessas produções, um curta independente sobre imigração, que a diretora, uma brasileira também radicada em Los Angeles havia anos, parou a filmagem um dia inteiro só para perguntar por que Isadora corrigia a postura dos dançarinos como quem já tinha vivido aquilo na pele. Eu vi um vídeo seu, a diretora falou, sem rodeios, numa pausa do almoço, de uns anos atrás. Uma queda no palco no Brasil. Isadora sentiu o garfo parar no ar. Isso já passou. Passou, ou você só parou de falar sobre isso? Ela não esperou resposta. Você devia escrever isso, não para reviver, para virar dona da história de novo. Do jeito que você conta, quem manda na cena é você, não quem te derrubou nela. Isadora recusou a ideia por quase 1 ano. Escrever aquela noite de novo parecia dar ainda mais poder para ela do que já tinha tomado. Foi só numa madrugada ruim, sem conseguir dormir, que ela abriu o notebook e escreveu a primeira cena sem pensar, quase driblando a própria cabeça, a luz branca, o giro, o som seco do ombro no palco, e quando percebeu, já eram 6 da manhã e ela tinha 20 páginas. Levou mais 3 anos para transformar aquilo num roteiro inteiro, depois num filme, feito com um orçamento pequeno e um elenco que acreditou nela antes de qualquer prêmio existir. O nome do filme era simples, Queda Livre. 3 semanas antes daquela noite no Dolby Theatre, numa sala de reunião em Los Angeles, Marcos tinha colocado um envelope de papel timbrado em cima da mesa de vidro, entre o café dela e o laptop aberto. Chegou isso hoje, da Rede Aurora. Isadora não tocou no envelope. Eu não vou para o Brasil, Marcos. Nem deixa eu terminar. Ele abriu o envelope mesmo assim, tirando uma carta com o logo novo da emissora, mais clean, mais internacional, quase irreconhecível para quem lembrava do antigo. É um especial de aniversário dos 30 anos da emissora. Eles querem fazer uma homenagem para as pessoas que passaram pelos programas deles e ressignificaram a própria história. A frase é, deles, não minha, ressignificar. Isadora repetiu a palavra como se ela tivesse gosto ruim na boca. Foi lá que um homem me chamou de acidente, esperando para acontecer na televisão nacional. Eu sei. Por isso mesmo é uma jogada de mestre para sua campanha do Oscar. E eu odeio falar assim, mas é. Mulher que o próprio júri descartou, volta 8 anos depois, indicada ao maior prêmio do cinema, é a matéria que todo veículo no mundo vai querer escrever sozinho. Se você aparecer lá, com a sua cara, contando a sua versão, ninguém mais escreve essa história por você. Isadora ficou olhando para o papel timbrado, para o nome da emissora que tinha decidido, numa noite, o rumo inteiro da vida dela. Assinado embaixo, como responsável pelo convite, estava um nome que ela não reconheceu na hora, porque em 8 anos ela nunca tinha se dado ao trabalho de procurar quem cuidava da empresa agora. Theo Vasconcelos, diretor-presidente. Vasconcelos, ela falou baixo, sentindo o sobrenome pesar na boca de um jeito que não devia, porque não fazia sentido nenhum um sobrenome sozinho doer tanto.
Filho dele, é o que diz aqui. Assumiu a empresa faz uns 4 anos. Dizem que reformou tudo, cortou meio conselho antigo, mudou até o nome da marca. Marcos fechou a pasta, esperando. Você não precisa decidir agora. Mas Isadora já tinha decidido. E o que mais a assustava não era o convite. Era o quanto, no fundo, uma parte dela queria ir. Queria entrar naquele mesmo prédio de vidro em pé, sem sapatilha cortada, sem ninguém para empurrar ela para o chão de novo, e olhar Henrique Vasconcelos nos olhos pela primeira vez em 8 anos. Manda a confirmação, ela disse, antes que a coragem sumisse. Eu vou. Marcos ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não discutiu. Só pegou o celular e começou a digitar, enquanto Isadora ficava olhando pela janela do 20º andar para uma cidade que nunca soube o nome dela até ela decidir, sozinha, virar alguém que merecia ser lembrado. O calor do Rio de Janeiro bateu nela ainda na escada do avião. 8 anos depois de ela ter descido essa mesma escada pela última vez com uma mala e um bilhete deixado na cama da mãe. Dalva estava esperando do outro lado do desembarque, mais grisalha, os braços já abertos antes mesmo de Isadora atravessar o portão. E as duas ficaram um bom tempo abraçadas, sem dizer nada, porque algumas coisas não precisam de frase. "Cê tá linda", minha filha Dalva falou por fim, segurando o rosto dela com as 2 mãos, do mesmo jeito de sempre. "E não é o vestido caro não, é outra coisa. É coragem, mãe." Isadora sorriu, pegando a mala de mão dela antes que a mãe insistisse em carregar. "Aprendi com a senhora." Dalva riu, um riso curto e verdadeiro, e as duas atravessaram o desembarque de mãos dadas, devagar, como se os 8 anos inteiros de distância pudessem ser resolvidos naquele único gesto simples. Na noite antes do evento, no quarto de hotel com vista para a Baía de Guanabara, Isadora ficou olhando para o celular por um tempo longo antes de ligar para o escritório de advocacia que ainda administrava a transferência mensal 8 anos depois. Dessa vez, não ligou para perguntar quem era, ligou para pedir uma coisa diferente. "Eu quero saber de onde vem esse dinheiro", ela disse para a atendente, a voz mais firme do que da última vez que tinha feito aquela ligação, ainda adolescente, assustada. "Não para devolver, para entender. A senhora sabe que isso está protegido por um acordo de confidencialidade", a mulher do outro lado respondeu, educada, treinada para dizer, não sem parecer estar dizendo não. "Eu sei, mas eu tô no Brasil agora e vou ficar até descobrir." Isadora olhou para a luz da cidade lá embaixo, para as luzes da Rede Aurora, piscando no topo de um prédio de vidro não muito longe dali. "Se o seu escritório não pode me dizer, eu acho outro jeito." Ela desligou, sem esperar resposta. Marcos, sentado na poltrona do quarto, revisando a agenda de imprensa do dia seguinte, ergueu os olhos. "Isso foi meio ameaçador, hein? Foi para ser." Isadora se sentou na cama, tirando os brincos que ainda nem tinha colocado direito para o evento do dia seguinte. "Marcos, eu não vim aqui só pela campanha. Alguém pagou minha faculdade inteira, meu aluguel, meu filme, sem nunca aparecer, sem nunca pedir nada em troca. Isso não é generosidade normal. Isso é culpa. E culpa sempre tem um motivo. E se o motivo te machucar mais do que te ajudar?" Isadora ficou calada por um segundo, olhando para as próprias mãos. "Então, eu prefiro saber machucada do que continuar sem saber, confortável." O evento da Rede Aurora aconteceu 2 dias depois, num salão de espelhos que Isadora reconheceu vagamente, reformado demais para parecer o mesmo prédio de 8 anos atrás. Ela entrou de vestido verde escuro, o cabelo solto pela primeira vez em meses, e sentiu dezenas de olhares reconhecerem o próprio rosto antes de reconhecerem o nome. Foi numa dessas voltas pelo salão que ela avistou, do outro lado, perto do bar, uma mulher de vestido claro, segurando uma taça sem beber, olhando para ela com uma expressão que não era bem hostilidade e não era bem simpatia, era outra coisa, mais parecida com medo. "Aquela ali é a Camila Salgado Marcos", sussurrou, seguindo o olhar dela. "Ganhou aquela edição do Sonhando Alto, lembra?" Isadora lembrava.
Lembrava de cada detalhe daquela noite, inclusive do rosto de Camila levantando o troféu. Um rosto que na hora ela tinha achado feliz e que agora, de longe, parecia mais parecido com alguém segurando a respiração há 8 anos sem soltar. Camila desviou o olhar primeiro, virando de costas rápido demais, sumindo entre um grupo de convidados antes que Isadora pudesse decidir se ia atravessar o salão ou não. Foi então que uma voz falou atrás dela, calma, sem pressa nenhuma, do jeito de quem está acostumado a entrar em qualquer sala e ser ouvido sem precisar levantar o tom. Isadora Ramos. Obrigado por ter vindo. Ela se virou. O homem era alto, terno escuro sem gravata, e sorria com uma educação profissional perfeita, do tipo que se aprende e não se sente. Devia ter uns 30 anos. Estendeu a mão. Theo Vasconcelos. Eu cuido da emissora agora. Isadora apertou a mão dele, e foi só naquele segundo, com a mão dele ainda segurando a dela um pouco mais de tempo do que um aperto de mão comum costuma durar, que alguma coisa se mexeu no fundo da memória dela, não uma lembrança inteira, só um fragmento, um jeito de baixar os olhos antes de soltar a mão que ela já tinha visto antes, uma vez num corredor cheio de gente há muito tempo. Ela não conseguiu nomear de onde vinha aquilo. Só sorriu de volta, educada, e disse que era um prazer conhecê-lo, enquanto uma parte dela, bem no fundo, continuava tentando entender por que aquele aperto de mão parecia familiar demais para ser a primeira vez. Foi Henrique quem se aproximou em seguida, atravessando o salão com a mesma calma de sempre, como se 8 anos não tivessem mudado nada além do corte do terno. Estava mais grisalho, mais magro no rosto, mas a postura era idêntica. O jeito de andar como quem já sabe, antes de chegar, que vai ser o centro de qualquer conversa. Isadora. Ele disse o nome dela como quem prova um vinho, devagar, medindo. Fazia tempo. Fazia, ela respondeu, sem sorrir dessa vez. Meus parabéns pela indicação. Ele levantou a taça de leve, um brinde curto no ar. A gente sempre disse que você tinha talento. O que faltava era encontrar o formato certo para ele. Isadora sentiu o corpo inteiro travar em volta daquela frase. O mesmo tipo de elogio embrulhado que ele tinha usado 8 anos atrás para justificar por que ela não passava. Antes que ela respondesse, ele já tinha se virado de leve para um homem de terno ao lado, apresentando ela como a nossa grande revelação da noite, prova viva de que a Aurora sabe reconhecer talento até quando ele tropeça. A frase saiu tão bem ensaiada que Isadora entendeu, ali mesmo, o motivo real do convite. Não era desculpa, era propaganda. Ela não era uma pessoa sendo homenageada. Era um antes e depois pronto para estampar a campanha de 30 anos da emissora, e Henrique Vasconcelos sabia exatamente como vender aquilo sem precisar admitir nada. O senhor nunca vai dizer que errou, vai? Ela perguntou baixo, só para ele ouvir, enquanto o homem de terno se afastava para cumprimentar outra pessoa. Henrique olhou para ela por cima da taça, o mesmo olhar de 8 anos atrás, por cima dos óculos, calculando. Eu disse o que o programa precisava ouvir naquela noite. Isso não é a mesma coisa que estar errado. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, cumprimentando outro convidado com o mesmo sorriso de sempre, deixando Isadora parada no meio do salão, com a taça intocada na mão e uma certeza nova crescendo dentro do peito. Não tinha voltado ao Brasil só para ser fotografada num tapete vermelho de emissora. Tinha voltado porque, em algum lugar daquele prédio, reformado demais para parecer o mesmo, ainda existia a verdade sobre aquela sapatilha cortada, e dessa vez ela não ia embora sem encontrar. Já no hotel, tarde da noite, Isadora tirou o vestido e ficou um tempo parada na frente do espelho do banheiro, o dedo passando devagar na cicatriz fina do ombro direito. 8 anos, e a marca ainda estava ali, pequena, quase invisível para qualquer um que não soubesse procurar. Ela vestiu a camisola, apagou a luz e ficou olhando para o teto do quarto por um bom tempo antes de dormir,
com o nome de Theo Vasconcelos, girando na cabeça junto com a lembrança de uma mão guardando um celular no bolso, rápido demais, há muito tempo, num corredor que ela nunca tinha esquecido. Às 6 da manhã, ainda escuro do lado de fora da janela do hotel, Isadora já estava sentada na cama com o notebook aberto, digitando o nome de todo mundo que trabalhava na produção do Sonhando Alto naquele ano. A lista de créditos do programa, arquivada num site de cinema e televisão, tinha 47 nomes. Ela filtrou por função: figurino, sonoplastia, palco. Sobrou um nome que reconheceu na hora, porque tinha sido a mesma pessoa que arrancou a sapatilha da mão dela naquela noite e disse que era protocolo. Levou 3 dias para achar o número. Levou mais 2 para a mulher aceitar atender. Eu não trabalho mais com televisão, a voz do outro lado da linha disse, seca, apressada. Não tenho nada para falar sobre aquele programa. Eu só queria saber uma coisa. A sapatilha que eu usei naquela noite, a que rasgou, a senhora lembra dela? Um silêncio comprido, longo demais para ser esquecimento. Por que você está perguntando isso agora, depois de tanto tempo? Porque a fivela não rasgou, foi cortada. E eu quero saber quem chegou perto das minhas coisas antes de eu subir no palco. Eu não posso falar sobre isso. A voz da mulher baixou, quase um sussurro, como se tivesse medo de alguém escutando do outro lado de um cômodo vazio. Fizeram eu assinar um acordo. Se eu falar, perco o que me resta. Quem mandou fazer você assinar? Não foi o Vasconcelos, se é isso que você está pensando. Foi gente de fora, gente que pagava mais que ele. Um ruído de porta, alguém entrando no ambiente dela. Eu preciso desligar. Espera, só mais uma pergunta. A ligação caiu. Isadora ficou olhando para o celular, o peito apertado o suficiente para doer, com uma única frase repetindo na cabeça. Gente de fora. Gente que pagava mais que ele. Não era só Henrique. Nunca tinha sido só Henrique. O escritório de Theo ficava no último andar do prédio de vidro, com uma vista da Bahia que ele parecia nunca ter tempo de olhar. Quando Isadora entrou, ele estava de pé perto da janela, gravata afrouxada, e virou rápido demais quando a porta abriu, como quem foi pego pensando em alguma coisa que não devia. Achei que você ia mandar alguém da produção, ele disse, ajeitando a gravata sem necessidade nenhuma. Eu prefiro resolver as coisas direto com quem manda. Isadora se sentou sem esperar convite. Precisamos falar dos arquivos daquele ano. Pro especial, quero material de bastidor, planilhas de produção, tudo que documenta como o programa funcionava por dentro. Theo demorou um segundo a mais do que devia para responder. Isso não costuma ser o tipo de coisa que interessa para um especial de homenagem. Interessa para mim. Ele olhou para ela por um tempo que passou de profissional para outra coisa e desviou primeiro, indo até o telefone da mesa. Vou pedir para o arquivo digital liberar acesso. Pode levar uns dias. Eu tenho tempo. Eu percebi. Ele disse baixo, quase para si mesmo, e alguma coisa no tom fez Isadora olhar de novo para ele, tentando entender o que tinha passado por trás daquela frase. Os dias seguintes viraram uma rotina estranha. Isadora passava as manhãs numa sala pequena no 3º andar, cercada de caixas com pastas amareladas, o cheiro de papel velho grudando na roupa até o fim do dia, e Theo aparecia sempre por volta do meio-dia, com desculpa de ver como o material estava servindo, ficando mais tempo do que qualquer diretor-presidente deveria ter disponível para isso. Ele trazia café. Ela reparava que ele sabia exatamente como ela tomava, sem nunca ter perguntado. Como você sabe que eu tomo sem açúcar? Ela perguntou numa dessas tardes, segurando o copo, sem beber ainda. Theo travou por meio segundo, o suficiente para ela notar. Chute, ele disse, e mudou de assunto rápido demais. Achou alguma coisa útil? Ela quase deixou passar. Quase. Mas guardou aquele meio segundo travado no mesmo canto da mente onde já morava a lembrança do aperto de mão familiar demais, e voltou para a pasta aberta na mesa. Achei isto. Era uma planilha de patrocínio da temporada final, com uma linha destacada em amarelo por alguém, anos atrás, que nunca tinha sido apagada. Um valor alto demais para ser normal, entrando na conta da produção 3 dias antes da final, ao vivo,
com a descrição genérica de investimento estratégico em conteúdo. A empresa de origem não aparecia por extenso, só um código interno de fornecedor. Isso te diz alguma coisa? Ela perguntou, empurrando a planilha para ele. Theo olhou para o papel por mais tempo do que precisava para ler uma linha só, o maxilar travando de leve. Não faço ideia, ele disse, e a voz saiu certa demais, ensaiada demais, do jeito que só sai quando alguém já sabe a resposta antes da pergunta terminar. Isadora não falou nada. Só anotou o código de fornecedor num papel separado, dobrou e guardou no bolso, decidida a descobrir sozinha o que Theo Vasconcelos, por algum motivo, não queria contar. Camila Salgado não foi difícil de achar. Morava num apartamento em Ipanema, dava aulas de dança para crianças de família rica 2 vezes por semana e tinha um perfil de rede social cheio de fotos de viagem e quase nenhuma menção ao próprio passado de bailarina competitiva. Isadora apareceu sem avisar, esperando do lado de fora do prédio até vê-la sair para correr na praia, e caminhou ao lado dela sem pedir licença. Eu preciso conversar com você. Camila quase tropeçou no próprio passo. Isadora, não esperava você aqui. Eu sei que não. As duas pararam na calçada, o mar batendo atrás delas. Eu só quero saber uma coisa. Você lembra de alguém mexendo perto do meu figurino naquela noite? Por que você está perguntando isso agora? Porque a fivela da minha sapatilha foi cortada, Camila. E porque alguém de fora pagou para a emissora 3 dias antes da final. E eu acho que você sabe alguma coisa sobre isso. O rosto de Camila perdeu a cor, um branco que não era só sol forte batendo de repente. Eu não sei do que você está falando. Você sabe, está escrito na sua cara agora mesmo. Não é bem assim, Camila falou. A voz tremendo, os dedos fechando com força na pulseira do pulso, girando ela sem parar. Você não sabe o que era aquele ano para mim. Você não sabe o que meu pai é capaz de fazer. Então me conta. Eu não posso. Camila deu um passo para trás, os olhos molhados, mas sem deixar cair. Eu ganhei aquele troféu e não durmo direito desde então, se isso te serve de alguma coisa, mas eu não posso te contar o resto. Ainda não. Camila. Isadora segurou o braço dela de leve, só o suficiente para fazer ela parar um segundo. Eu não vim aqui para te destruir. Eu sei o que é ser usada por gente que decide sua vida sem te perguntar nada. Se um dia você quiser falar, eu tô aqui e eu não vou usar isso contra você. Camila olhou para a mão dela no próprio braço por um instante, alguma coisa amolecendo rápido no rosto antes de endurecer de novo. Você não entende, foi tudo que ela conseguiu dizer antes de se soltar. Ela saiu correndo antes que Isadora pudesse insistir, os pés batendo rápido demais na areia. E Isadora ficou parada, olhando ela desaparecer entre os quiosques da praia, com uma certeza nova crescendo junto com todas as outras. Camila não tinha ganhado aquela noite. Tinha sido usada tanto quanto Isadora tinha sido descartada. A coletiva de imprensa do especial de aniversário aconteceu no meio dessa semana inteira de descobertas, num salão menor do próprio prédio da emissora, com uma fileira de microfones e uma plateia de jornalistas de entretenimento ansiosos por qualquer frase que rendesse manchete. Isadora sentou ao lado de 2 outros revelados pela homenagem, sorrindo o sorriso profissional que Marcos tinha ensinado ela a usar em situação de câmera. Foi a terceira pergunta que tentou pegar ela de jeito. Isadora, o vídeo da sua queda ainda circula muito na internet, 8 anos depois. Como é ver que virou piada por tanto tempo, justo agora que você está na disputa pelo Oscar? Um silêncio incômodo desceu sobre o salão, do tipo que jornalista experiente sabe criar de propósito. Isadora não desviou o olhar da câmera principal. Sabe o que eu acho engraçado nessa pergunta? Ela respondeu, a voz calma, sem pressa nenhuma. Vocês passaram 8 anos rindo de uma queda. Eu passei 8 anos aprendendo a levantar de um jeito que vocês ainda não sabem filmar direito. Quando esse filme sair, vocês vão ter a resposta completa. Até lá, eu prefiro deixar a pergunta em aberto. A sala inteira riu, dessa vez não dela, e a pergunta seguinte já veio bem mais gentil.
Marcos, de pé no fundo do salão, ergueu o polegar discreto para ela, e Isadora sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o controle da própria história voltar para as próprias mãos. Foi só ao sair do salão, já no corredor vazio, que ela viu Theo encostado na parede longe das câmeras, os braços cruzados, olhando para ela com uma expressão que ela ainda não sabia ler direito. Isso que você fez ali dentro, ele falou, se afastando da parede, foi bom pra caramba. Isai. Sabia que ia perguntar isso? Todo mundo sempre pergunta isso. Ela passou por ele, parando só um segundo antes de virar o corredor. A diferença é que agora eu decido a resposta. Naquela noite, Theo apareceu no hotel sem avisar, com uma desculpa fina sobre revisar os créditos do especial. E Isadora deixou ele entrar mesmo, sabendo que aquilo não tinha nada a ver com créditos de programa nenhum. Pediram comida japonesa, espalharam papéis pela mesa da suíte e por um tempo trabalharam de verdade, ombro quase encostando em ombro, rindo baixo de alguma legenda antiga que alguém tinha escrito errado num arquivo de vídeo de 20 anos atrás. Você é diferente do que eu imaginei que ia encontrar aqui, Isadora falou, sem planejar dizer aquilo em voz alta. Diferente como? Menos parecido com seu pai do que eu esperava. Theo ficou olhando para o copo de saquê na frente dele por um tempo comprido demais para ser resposta a um elogio simples. Eu passei a vida inteira tentando ser isso. Diferente dele. Conseguiu? Às vezes. Ele girou o copo devagar entre os dedos, sem beber. Tem coisa que eu devia ter feito diferente há muito tempo, e não fiz. Isso pesa mais do que eu gostaria de admitir. Isadora quase perguntou o quê? A pergunta ficou na ponta da língua, presa, quando o celular dele vibrou na mesa e ele virou para atender rápido demais, aliviado com a desculpa. Foi nesse movimento que a manga da camisa dele subiu um pouco, e ela viu, por menos de um segundo, um pendrive velho preso por um elástico dentro do bolso interno do paletó, pendurado na cadeira, do tipo que ninguém carrega assim, escondido, se não tiver medo de perder. Ela não comentou nada. Só guardou aquela imagem no mesmo canto da mente, onde já morava tudo o mais que não fechava direito. A ligação que Theo atendeu tão rápido, aliviado, na mesa cheia de papéis, era do próprio pai. E foi por isso que, na manhã seguinte, ele se viu sentado na sala de reunião do andar mais alto, de frente para Henrique, sendo observado do jeito que só um pai, que também é chefe, sabe observar. Andei sabendo que você tem passado bastante tempo com a Ramos, Henrique. Começou, sem rodeios, os dedos entrelaçados em cima da mesa. Mais tempo do que qualquer especial de aniversário justifica. Eu tô coordenando o projeto com a minha própria equipe. Achei importante. Achou? Ou ela pediu? Theo segurou o próprio silêncio por um segundo a mais do que devia. E o pai reparou, porque reparar esse tipo de coisa era o que ele fazia melhor no mundo. Theo, eu sei que você é adulto, sei que a empresa é sua para tocar do jeito que quiser. Mas essa mulher voltou aqui atrás de alguma coisa, e não é homenagem. Henrique se recostou na cadeira, a voz baixando para o tom que ele usava quando queria parecer que estava dando um conselho, não uma ordem. O que quer que ela ache vai voltar para essa família. Pensa bem no que você está disposto a perder por causa de uma dívida que nem era sua para pagar. Ela não tem culpa de nada disso, pai. Nem eu tenho culpa de tudo, Henrique respondeu. Rápido demais, e por um instante alguma coisa atravessou o rosto dele que não era raiva nem controle, algo mais parecido com cansaço antigo. Você não sabe o tanto de gente que eu protegi mantendo a boca fechada naquele ano. Empregos, famílias inteiras dependendo dessa emissora não fechar. E quantas famílias não valeram a mesma proteção? Henrique não respondeu. Só olhou para o filho por um tempo comprido, como quem mede uma distância que só agora percebe que existe, e por fim se levantou, encerrando a conversa do jeito que sempre encerrava tudo, sem dar o último argumento por perdido. Faça o que precisar fazer. Só não venha reclamar comigo depois se o preço vier mais alto do que você imaginou. Theo saiu daquela sala com o mesmo tipo de mão parada no ar que tinha ficado 8 anos atrás, sem coragem de bater numa porta.
Dessa vez, porém, não baixou a mão. Foi direto para o elevador, pegou o celular e decidiu, sem ainda saber exatamente como, contar a verdade para Isadora antes que outra pessoa contasse por ele. Só precisava de mais alguns dias para achar coragem de fato. Foram esses dias que ele não teve. Foi Marcos quem achou a ligação, 2 dias depois, sentado na varanda do hotel, com o notebook equilibrado no joelho e um café já frio do lado. O código de fornecedor que você me passou. Rastreei. Ele virou a tela para ela. Salgado Empreendimentos. A empresa do pai da Camila. Isadora sentiu o chão da varanda ficar mais firme e mais instável ao mesmo tempo, se é que aquilo fazia algum sentido. Continua. Achei mais. Um advogado que trabalhou com o registro de contratos da emissora naquele ano topou conversar, sem se identificar. Segundo ele, existia uma cláusula informal, nunca escrita em contrato nenhum, ligando a renovação do patrocínio da Salgado à permanência da Camila no programa até o final. Não passava, não ganhava. Até o final. Isso é chantagem, Isadora falou baixo. Isso não é patrocínio, é chantagem disfarçada de patrocínio. É o que parece. Marcos fechou o notebook devagar. E tem mais uma coisa que talvez você não vá gostar de ouvir. Fala. O valor entrou na conta da emissora 3 dias antes da final. E saiu de novo, quase inteiro, 4 dias depois. Para outra conta. Uma conta que, pelo que meu contato conseguiu ver, tinha ligação direta com uma fundação cultural privada aberta em Los Angeles no mesmo ano. Isadora ficou parada, o peito apertado o suficiente para sentir cada batida, juntando as peças rápido demais para conseguir respirar direito entre uma e outra. O dinheiro que pagou para ela sumir do Brasil vinha, ao menos em parte, do mesmo esquema que a tirou do palco. Alguém tinha usado o dinheiro sujo daquela noite para tentar consertar o próprio erro. Eu preciso saber quem abriu essa fundação, ela disse, a voz mais firme do que devia, dado o tanto que as mãos dela estavam tremendo. Isso, Marcos falou devagar, eu ainda não consegui descobrir. Documento de trust nos Estados Unidos não sai fácil, mesmo para quem sabe procurar. Quanto tempo? 1 semana. Talvez menos se eu apertar o contato certo. Ele fechou o notebook, olhando para ela com aquela mistura de cuidado e cansaço que só quem trabalha perto de alguém há anos consegue ter. Isadora, posso te perguntar uma coisa sem você ficar brava? Pode. Você está fazendo isso pela verdade? Ou está fazendo isso porque não consegue mais olhar para o Theo sem se perguntar o que ele está escondendo? Isadora não respondeu na hora. Ficou olhando para o horizonte de prédios escurecendo atrás da varanda, sentindo que talvez as duas coisas, verdade e Theo, já tivessem parado de ser perguntas separadas fazia algum tempo. Isadora passou a noite em claro, pensando no que fazer com o que já tinha. Não era prova completa. Era o suficiente, porém, para abrir uma rachadura. E ela sabia, por experiência própria, que rachadura em imagem pública bem colocada custa mais caro para quem esconde do que para quem expõe. Na manhã seguinte, ligou para uma jornalista que cobria entretenimento havia 15 anos, conhecida por checar cada linha antes de publicar, e marcou um encontro num café longe de qualquer prédio da rede Aurora. Eu não vim aqui pedir revanche, Isadora falou, empurrando uma pasta impressa pela mesa. Vim porque isso ainda está acontecendo com gente que não tem meu microfone para se defender. Eu tenho hoje, Uso. A jornalista folheou os papéis devagar, os olhos parando mais tempo na planilha destacada em amarelo. Vou precisar confirmar cada ponto disso. Ligar para a emissora, dar direito de resposta. Eu sei como funciona. Eu só peço uma coisa. Publica a verdade inteira, mesmo que ela não seja tão limpa quanto parece de longe. Levou 6 dias para a matéria sair. 6 dias de silêncio tenso, de Isadora, evitando olhar para o celular toda manhã, com medo de ver a notícia, ou pior, de não ver nada, de descobrir que tinha sido convencida demais pelo próprio desejo de encontrar uma resposta que, na verdade, não existia. Saiu numa terça-feira de manhã, com o título direto, A Verdade por Trás da Eliminação Mais Comentada da Televisão Brasileira.
A reportagem trazia a planilha, o depoimento anônimo do advogado e uma frase da própria Camila Salgado, colhida numa ligação que ela finalmente aceitou dar, confirmando, sem entrar em detalhes, que houve pressão. Sim, e ela não veio só de um lado. Em menos de 2 horas, o nome de Isadora e o nome do programa estavam entre os assuntos mais comentados do país. A Rede Aurora soltou uma nota curta, dizendo que revisaria internamente os fatos do período mencionado, sem confirmar nem negar nada. Dalva ligou para a filha assim que viu a notícia passar na televisão da cozinha, a mesma cozinha de sempre, a mesma mesa onde tinha implorado para a filha ir embora do Brasil. Isadora, tá todo mundo falando disso aqui. Eu sei, mãe. Você tá bem? Isadora ficou olhando para a janela do hotel, para a cidade que parecia diferente agora, mais pesada nos ombros dela, mesmo sendo a mesma vista de sempre. Não sei ainda. Acho que vou saber quando parar de tremer. Vem para casa hoje à noite. Não fica sozinha nesse hotel com essa notícia inteira gritando de dentro do celular. Eu vou, mãe. Só preciso resolver mais uma coisa antes. Dalva não perguntou o quê. Só disse que ia deixar a luz da varanda acesa, do jeito que fazia desde que Isadora era pequena e voltava tarde dos ensaios, e desligou com um "eu te amo" curto, que Isadora guardou apertado no peito o resto da tarde. Henrique Vasconcelos não deu entrevista. Cancelou a agenda pública da semana inteira, e as câmeras que esperaram na porta do prédio da emissora só filmaram o carro dele passando rápido demais atrás de vidros escuros. Naquela noite, sozinho na cobertura onde morava, havia 20 anos, Henrique não ligou a televisão, nem abriu o celular para ver os comentários. Sentou na poltrona do escritório particular, tirou de uma gaveta trancada um pendrive velho, gêmeo esquecido de tantos outros arquivos que a emissora nunca soube que ele guardava fora do sistema oficial, e assistiu, sozinho, a gravação bruta da apresentação final daquela temporada, sem corte, sem edição, do jeito que só existia naquele arquivo pessoal. Parou o vídeo no instante exato do salto. Ficou olhando para o rosto de Isadora congelado no ar, 1 segundo antes da queda, com uma mão parada perto da tela sem tocar nela, como quem quer seguir um contorno que não existe de verdade num vídeo. Você era boa demais, ele falou baixo, para o quarto vazio, para ninguém. Isso nunca teve nada a ver com talento. Guardou o pendrive de volta na gaveta, trancou-o com a pequena chave que carregava sempre no bolso do colete e ficou parado ali por um tempo que nenhum relógio registrou, as 2 mãos apoiadas na mesa vazia, com uma expressão que, se alguém tivesse visto, teria demorado a reconhecer como culpa. Porque em 20 anos, ninguém jamais tinha visto aquele rosto fazer aquilo. Se você fosse a Camila, presa entre o pai e a própria consciência há 8 anos, você teria falado a verdade na hora, mesmo sabendo que ia perder tudo. Ou também teria ficado calada, esperando um dia seguro que talvez nunca chegasse. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí. A gente lê cada comentário. Foi no meio dessa poeira toda que Isadora recebeu uma ligação da própria jornalista, à tardinha, com uma última informação que não tinha entrado na matéria por falta de tempo de confirmar a fundo. A Fundação Cultural que pagou sua bolsa. Conseguiu o nome de quem abriu o fundo original, antes dele virar uma fundação com nome bonito. Achei um trust pessoal, registrado nos Estados Unidos, no mesmo ano. A jornalista fez uma pausa, do jeito de quem sabe que a próxima frase vai doer. Em nome de T. Vasconcelos. Isadora ficou parada no meio do quarto do hotel, o celular ainda encostado na orelha, sentindo o chão, que tinha ficado mais firme dias atrás, voltar a balançar de um jeito totalmente diferente. Tem certeza, absoluta. Documento público, registro de trust, data batendo com a época em que você chegou em Los Angeles. Ela desligou sem se despedir direito e ficou olhando para o celular por um tempo comprido, juntando cada peça solta que já tinha guardado sem entender. O aperto de mão longo demais, o meio segundo travado sobre o café sem açúcar,
o pendrive escondido no bolso do paletó. A frase tem coisa que eu devia ter feito diferente há muito tempo. Não era coincidência. Nunca tinha sido. Ligou para ele. Theo atendeu no segundo toque. Precisa vir aqui agora, ela disse, a voz mais controlada do que ela se sentia por dentro. Ele chegou em 20 minutos, ainda de terno do trabalho, e mal tinha fechado a porta quando Isadora colocou o celular na mesa entre os dois, a tela mostrando o print do registro do Trust. T. Vasconcelos, ela falou, sem levantar a voz, o que doía mais do que se ela tivesse gritado. Isso é você. Theo olhou para o celular, depois para ela, e não negou. Foi isso, mais do que qualquer palavra, que confirmou tudo. Isadora, espera, fala agora, porque eu preciso ouvir isso da sua boca, não de um documento. Eu estava lá naquela noite. A voz dele saiu baixa, sem o controle profissional de sempre. Eu ouvi meu pai no telefone. Eu tinha uma gravação que provava que alguma coisa estava errada com a sua sapatilha, e eu não fiz nada com ela. Fiquei parado. Por 8 anos, fiquei parado, e a única coisa que consegui fazer foi mandar dinheiro sem meu nome, como se isso resolvesse alguma coisa. Você sabia. Isadora sentiu a própria voz travar, não de raiva, de outra coisa mais funda, mais difícil de segurar. Esse tempo todo, cada vez que você trouxe café do jeito certo, cada vez que ficou até tarde revisando pasta comigo, você já sabia de tudo e deixou eu achar que eram só coincidências. Theo passou a mão pelo rosto, devagar, como quem tenta apagar um cansaço que não sai. Eu tinha 22 anos, Isadora. Meu pai era dono de tudo que eu conhecia. Eu não sabia nem como começar a lutar contra isso, e quanto mais tempo passava, mais difícil ficava admitir que eu tinha ficado calado desde o início. Cada ano que eu não contava, virava mais um motivo para não contar no ano seguinte. Isso não é desculpa, eu sei que não é. Ele olhou para ela direto, pela primeira vez desde que tinha entrado no quarto. Eu não vim aqui para me desculpar de um jeito que arruma tudo. Eu vim porque você merecia ouvir isso de mim antes de qualquer outra pessoa, e eu ainda assim cheguei atrasado até para isso. Você ia contar. Quando? Ela riu, um riso curto, sem graça nenhuma. Depois do Oscar? Depois que a matéria já tivesse saído e você não precisasse mais arriscar nada? Theo não respondeu na hora, e o silêncio dele, mais uma vez, depois de 8 anos de silêncios que custaram caro demais para outras pessoas, foi a pior resposta que ele podia ter dado. Sai, Isadora falou baixo, a mão já na maçaneta, antes mesmo dele se mexer. Eu preciso pensar sem você aqui dentro. Ele saiu sem discutir. E a porta fechou atrás dele com um som seco que ficou ecoando no quarto por muito mais tempo do que qualquer porta deveria ecoar. Isadora ficou sentada no chão, encostada na cama, com o celular ainda mostrando o print do registro do Trust, sem conseguir decidir se estava com mais raiva de Theo ou de si mesma, por ter deixado alguém entrar tão perto de novo, depois de 8 anos treinando para não deixar. Discou o número da mãe, a voz falhando assim que Dalva atendeu. Mãe, o que foi, filha? O alarme na voz de Dalva imediato, do jeito só de mãe. Aconteceu alguma coisa? O Theo, o filho do Henrique. Isadora respirou fundo, tentando organizar numa frase só o tanto de coisa que tinha descoberto naquela tarde. Ele sabia, mãe. Ele sabia da sapatilha, da gravação, de tudo, desde aquela noite. E ele foi quem pagou minha faculdade esse tempo todo, escondido, sem nunca falar. Um silêncio do outro lado, curto, Dalva processando. E isso te machucou mais por ele ter escondido ou por ele ter ajudado? Isadora não tinha resposta pronta para aquilo. Ficou olhando para o teto do quarto, sentindo as duas coisas ao mesmo tempo, brigando dentro do peito, sem nenhuma decidir vencer. Vem para casa, Dalva falou, antes que ela precisasse responder. A gente conversa aqui, longe desse hotel, dessa emissora inteira. Eu vou, mãe.
Só me dá 1 hora. Isadora desligou e ficou mais um tempo sentada no chão, olhando para o celular escurecido na mão, pensando em Henrique cancelando a agenda, em Camila correndo pela areia sem terminar a frase, em Theo parado na porta sem negar nada. A verdade tinha saído, enfim, pública, espalhada, impossível de recolher de volta. Mas a verdade inteira, ela sabia, ainda não tinha chegado nem perto do fim, e alguma coisa no fundo do peito dizia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Foi então que o celular vibrou de novo, uma última vez naquela noite, com uma mensagem de um número desconhecido, sem nome, sem assinatura clara, só um aviso curto e frio. Sua amiga Camila tem muito mais a perder do que você. Pensa bem antes de continuar puxando esse fio. Advocacia Salgado. Isadora ficou olhando para a tela por um tempo comprido, sentindo o medo virar, devagar, outra coisa mais dura, mais decidida. Se o pai de Camila achava que uma ameaça anônima ia calar ela depois de tudo que já tinha atravessado, não conhecia nem metade da mulher em que ela tinha virado nesses 8 anos. Ela salvou o número, tirou print da mensagem e guardou junto com o resto das provas. Amanhã ela ia para a casa da mãe. Depois disso, ia atrás de Camila de novo dessa vez, para proteger, não só para perguntar. E antes de dormir, ainda ia precisar decidir o que fazer com o nome de Theo Vasconcelos, guardado bem no meio do peito, exatamente no lugar onde ainda doía. A porta da casa da mãe ainda cheirava a café requentado quando Isadora entrou, a bolsa caindo no chão da sala, sem cerimônia, o celular ainda apertado na mão, com a mensagem da Advocacia Salgado aberta na tela. Dalva não perguntou nada, só puxou ela para o sofá, tirou o celular da mão dela com cuidado e desligou o aparelho antes de sentar do lado, esperando. Eles ameaçaram a Camila. Isadora falou, a voz ainda tremendo um pouco, e me ameaçaram junto. Isso é bom sinal, Dalva respondeu, sem hesitar. Bom sinal? Gente que não tem nada a esconder não manda advogado ameaçar ninguém de madrugada. Dalva segurou a mão da filha entre as duas dela, calejadas de agulha, quentes do jeito de sempre. Isso aí é desespero, filha. E desespero de gente poderosa é o primeiro sinal de que você tá ganhando. Isadora ficou olhando para as mãos da mãe, pensando em quantas vezes aquelas mesmas mãos já tinham segurado ela assim, em quantas noites diferentes, por motivos diferentes, sempre com a mesma firmeza. Foi ali, na sala pequena da casa onde cresceu, que ela decidiu o próximo passo. Ligou para Camila de manhã cedo, antes mesmo do sol entrar direito pela janela. Eu não vou deixar seu pai te machucar por isso. Isadora falou assim que ela atendeu. Mas eu preciso que você venha comigo. Preciso que você conte a verdade inteira na frente dele, com testemunha, um silêncio comprido do outro lado. Depois, a voz de Camila, mais firme do que Isadora, jamais tinha ouvido dela. Se eu for, eu conto tudo. Não só a parte que já sabe, a parte inteira. Eu tô do seu lado. Independente do que for, você vai deixar de estar quando ouvir. Camila respirou fundo do outro lado da linha. Mas tudo bem, já cansei de proteger gente que nunca me protegeu de volta. O pedido de reunião saiu em nome de Marcos, formal, profissional, oferecendo a Henrique Vasconcelos uma chance de alinhar a resposta pública ao escândalo antes que ele cresça mais. Era exatamente o tipo de isca que um homem acostumado a controlar narrativa não sabia recusar. Henrique respondeu em menos de 1 hora, marcando a sala de reuniões do último andar para dali a 2 dias, às 4 da tarde. Isadora ligou para a jornalista antes de responder a confirmação. Eu preciso que você esteja lá, gravando, se ele deixar, anotando, se não deixar. Como testemunha ou como jornalista. As duas coisas. Isadora olhou para o relógio da cozinha da mãe, contando os 2 dias que faltavam como quem conta os últimos degraus de uma escada comprida demais. Eu quero a verdade inteira dita em voz alta, na frente de gente que não pode ser comprada para esquecer. Na tarde marcada, 1 hora antes de qualquer um chegar, Henrique já estava sentado sozinho na cabeceira da mesa de reunião, o terno impecável,
os papéis do alinhamento de resposta organizados em pilhas perfeitas na sua frente, do jeito que ele sempre organizava tudo antes de uma batalha que sabia que ia enfrentar. Passou a mão pela gravata 2 vezes, sem necessidade nenhuma, e ficou olhando para a porta fechada por um tempo mais longo do que qualquer reunião de rotina merecia. Ligou para o próprio advogado pessoal, não o da emissora, o particular, e falou baixo, rápido, num tom que ninguém no prédio jamais tinha ouvido sair da boca dele. Se a Salgado usar aquele documento contra mim hoje, eu preciso saber o que a gente ainda consegue segurar e o que já era. Uma pausa. Não conta pro conselho ainda. Deixa eu resolver isso do meu jeito, uma última vez. Desligou e ficou olhando para as próprias mãos em cima da mesa, quietas demais, para um homem que passou a vida inteira usando elas para assinar decisões que mudavam a vida dos outros sem custar nada da própria. Isadora entrou às 4 em ponto, sozinha na aparência, a jornalista já sentada discretamente numa cadeira perto da parede, apresentada como consultora de comunicação, pro caso alguém perguntasse. Henrique se levantou para cumprimentar, o sorriso profissional já pronto, e só desmontou quando a porta abriu de novo, 1 minuto depois, e Camila entrou atrás. O que ela está fazendo aqui? Vim contar a verdade, Camila falou, a voz mais firme do que qualquer vez que Isadora já tinha ouvido. Os ombros retos, o queixo erguido de um jeito que ela nunca tinha mostrado em público antes. A verdade inteira, dessa vez, já que ninguém mais vai contar por mim. Henrique olhou para a porta, calculando distância, saída, controle, e não achou nenhum dos 3. Sentou de volta devagar, os dedos entrelaçados na mesa, a máscara profissional rachando bem no meio. Isso não é uma reunião de alinhamento. Nunca foi, Isadora respondeu. Foi uma confrontação que eu decidi te dar a chance de enfrentar antes de eu decidir o próximo passo sozinha. Meu pai fez a única coisa que ele sabia fazer naquele ano. Camila começou, sem esperar permissão de ninguém, os olhos fixos em Henrique. Ameaçou tirar o patrocínio se eu não ganhasse. E ameaçou o senhor com outra coisa, não foi? Alguma coisa que ele descobriu sobre a contabilidade antiga da emissora, de quando o senhor estava assumindo o cargo do seu próprio pai. Ele guardou isso 8 anos, esperando o dia de usar contra o senhor de novo, se precisasse. O rosto de Henrique perdeu a cor de um jeito que nenhum terno bem cortado conseguia disfarçar. Isso não tem nada a ver com essa conversa. Tem tudo a ver, Camila continuou, a voz quebrando pela primeira vez, mas sem parar. Porque enquanto o senhor decidia proteger a própria pele, meu pai também estava me segurando pela garganta. Meu irmão estava internado naquele ano. Tratamento caro, fora do que convênio nenhum cobria. Meu pai disse bem claro que só continuava pagando se eu ganhasse o programa e nunca abrisse a boca depois. Eu tinha 19 anos. Eu escolhi, meu irmão. Eu escolheria de novo. A sala ficou em silêncio por um tempo que pareceu maior do que era. Isadora sentiu o próprio peito apertar de um jeito totalmente diferente do que tinha sentido até ali. A raiva antiga por Henrique se misturando, sem pedir licença, com uma dor nova por Camila, por aquela garota de 19 anos, escolhendo entre um irmão doente e uma verdade que não era dela sozinha para contar. Então explica uma coisa para mim, Isadora falou, olhando direto para Henrique. Você podia ter cortado a patrocinadora de outro jeito. Podia ter dado uma desculpa técnica, uma nota baixa discreta, qualquer coisa que não fosse me humilhar na frente de 20 milhões de pessoas. Por que escolheu fazer daquele jeito? Henrique demorou para responder, e quando respondeu, a voz saiu mais baixa do que o normal dele, quase honesta, porque nota técnica levanta pergunta. Humilhação convence sozinha. Ninguém investiga uma queda quando já decidiu, na hora, que foi falta de talento. Eu escolhi o caminho que fechava a história mais rápido, e fechava com você carregando a culpa, não a produção. Isso é a coisa mais fria que eu já ouvi alguém admitir na cara de outra pessoa. Foi a coisa mais eficiente que eu já fiz. Henrique se recostou na cadeira, tentando recuperar o controle que já tinha escapado da sala fazia minutos. E antes que vocês decidam quem é o vilão dessa história sozinhas, considerem isso. Naquele ano,
Essa emissora empregava mais de 1.000 pessoas. Se eu não tivesse cedido, o patrocínio caía, 2 programas fechavam, e eu ia ter que escolher entre demitir 200 famílias ou sacrificar a carreira de uma dançarina. Eu escolhi a conta que parecia menor. Ela não era uma conta, Camila falou, a voz voltando a tremer, mas dessa vez de raiva, não de medo. Ela era uma pessoa de 18 anos que treinou a vida inteira. E o Senhor decidiu que ela valia menos do que a minha mentira. Foi nesse instante que a porta abriu de novo, sem batida, e Theo entrou, ainda de terno do trabalho, parando no meio do caminho quando viu a cena inteira. O pai encurralado, Camila chorando sem esconder, Isadora de pé, com os braços cruzados, a jornalista discretamente anotando tudo num canto. O que está acontecendo aqui? Seu pai está explicando por que escolheu humilhar alguém em vez de assumir um erro, Isadora falou, sem se virar para ele. Você quer ficar ou quer sair também? Theo olhou para o pai, depois para ela, e por um segundo pareceu que ia recuar, do mesmo jeito que tinha recuado 8 anos atrás num corredor parecido com aquele. Não recuou. Eu fico, ele disse, fechando a porta atrás de si e vindo se colocar ao lado de Isadora, não do pai. E pai, eu vou pedir uma reunião extraordinária do conselho amanhã de manhã. O senhor vai ter que explicar tudo isso de novo, mas dessa vez pra gente que tem poder de te afastar do cargo. Henrique olhou pro filho por um tempo comprido, alguma coisa entre raiva e um respeito que ele nunca soube demonstrar direito, atravessando o rosto dele. Você está disposto a acabar com o legado da própria família por causa disso? Eu estou disposto a parar de ser cúmplice de silêncio, pai. É diferente. Henrique ficou olhando para o filho, depois para Isadora, depois para Camila, e por fim se levantou devagar, ajeitando o paletó com as mãos que continuavam quietas demais. Façam o que precisarem fazer. A voz saiu sem o controle de sempre, mas também sem pedido de desculpa nenhum. Eu tomei as decisões que sabia tomar, com a informação que tinha. Se isso não for suficiente para vocês, não vai ser um pedido de desculpa que resolve. Pegou a pasta de papéis que tinha organizado com tanto cuidado 1 hora antes, sem olhar para dentro dela de novo, e saiu da sala, andando devagar, sem pressa, do jeito de sempre, deixando a porta aberta atrás de si pela primeira vez em 20 anos de reuniões naquele prédio. A vitória durou pouco mais de um dia. Na manhã seguinte, Marcos ligou para Isadora antes das 7, a voz tensa de um jeito que ela raramente ouvia nele. O escritório do Salgado entrou com pedido de liminar contra a jornalista e contra você, alegando difamação. Conseguiram segurar a publicação da matéria sobre a reunião de ontem, pelo menos por enquanto. Isso não pode ser legal. Pode, sim, por uns dias, até um juiz decidir se derruba ou não. Ele fez uma pausa, e Isadora sentiu no silêncio dele que a pior parte ainda não tinha vindo. E tem mais. A distribuidora do seu filme ligou. Falaram em reavaliar a presença do filme nos eventos oficiais da campanha até a poeira baixar. Palavras deles, não minhas. Isadora sentiu o chão que tinha parecido tão firme na sala de reunião do dia anterior desmoronar de novo. Dessa vez debaixo de um tipo de ataque que não vinha de humilhação pública, vinha de burocracia fria, de advogado bem pago, sabendo exatamente qual botão apertar. Eles não podem só me tirar da campanha por causa disso. Eles não vão te tirar. Vão só esperar mais clareza, o que na prática significa te deixar de fora de toda cobertura relevante nas próximas 3 semanas, que são as mesmas 3 semanas que decidem quem ganha ou não ganha esse tipo de prêmio. Marcos suspirou fundo do outro lado da linha. Eu avisei que isso podia vir mais caro do que a gente imaginava. Eu sei que avisou. E mesmo assim, eu faria tudo de novo, só para constar. A voz dele suavizou, o cansaço dando lugar a alguma coisa mais parecido com orgulho. Mas agora a gente precisa de um plano que não dependa só da verdade ser bonita. A verdade ganhou a rodada de ontem. Hoje é sobre quem tem advogado mais rápido. Isadora desligou e ficou sentada na cama do quarto de infância, olhando para o teto que conhecia cada mancha desde criança, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez tivesse ido longe demais, rápido demais, sem plano nenhum,
pro depois da confrontação. Theo apareceu na casa de Dalva no fim daquela tarde, sem avisar, parado do lado de fora do portão de ferro, como quem não tem certeza se tem o direito de tocar a campainha. Dalva foi quem abriu. Olhou para ele por um tempo comprido, os olhos avaliando cada detalhe do rosto dele, e por fim se afastou, deixando passagem sem dizer palavra, num tipo de julgamento silencioso que ele entendeu perfeitamente. A reunião do conselho foi hoje de manhã. Ele falou, ainda de pé na sala, sem se sentar até ela indicar que podia. Meu pai perdeu a cadeira de presidente. Fica só como acionista, sem cargo executivo nenhum daqui para frente. O conselho aprovou por unanimidade, depois que eu apresentei a gravação que eu guardei esse tempo todo, junto com o depoimento da Camila. Isso não some com o que ele fez. Eu sei que não. Theo baixou os olhos, depois levantou de novo, encarando ela direto, mas também conseguiu uma coisa que talvez ajude mais rápido. A equipe jurídica da empresa, agora sob minha autorização, entrou em contato formal com o escritório do Salgado, deixando claro que se a liminar contra você e contra a jornalista não cair até amanhã, a gente vai tornar público tudo o que descobrimos sobre a chantagem dele contra meu pai e contra a própria filha. Ele não vai querer isso exposto. Ele tem outros negócios para proteger além desse. Você tá blefando com a vida de mais gente. Eu tô fazendo o que meu pai devia ter feito há 8 anos, usando o poder que a família tem para proteger alguém, em vez de esconder. A voz dele tremeu de leve. A primeira vez que Isadora via aquilo acontecer, não vai consertar o que eu não fiz naquela noite. Mas é o que eu consigo fazer agora, com o que sobrou de mim para fazer. Isadora ficou olhando para ele por um tempo comprido, sentindo a raiva ainda ali, viva, mas dividindo espaço agora com outra coisa que ela ainda não sabia nomear direito. Não era perdão. Ainda não. Mas também não era mais só a mágoa antiga sozinha. Obrigada, ela falou, por fim. Isso não significa que tá tudo bem entre a gente. Eu sei que não significa. Ele deu um passo para trás, em direção à porta, respeitando a distância que ela ainda precisava. Eu só queria que você soubesse antes de qualquer jornal saber. Ele saiu sem forçar mais nada, e Isadora ficou parada na sala vazia da casa da mãe, sentindo que talvez, pela primeira vez desde a confrontação, o chão tivesse parado de balançar de verdade. A liminar caiu 3 dias depois, quando o próprio escritório do Salgado pediu para retirar o pedido, sem dar explicação pública nenhuma, o que todo mundo que acompanhava o caso entendeu como o tipo de recuo que só acontece quando alguém descobre que tem mais a perder brigando do que calado. A matéria completa saiu na semana seguinte, trazendo o depoimento inteiro de Camila, sem cortes, e o nome dela deixou de ser lembrado como a que ganhou por acidente para virar, aos poucos, o de alguém que também tinha sido usada e finalmente tinha escolhido parar de aceitar isso calada. O processo contra a família Salgado, por pressão indevida, ficaria, Isadora sabia, andando devagar pelos tribunais durante anos, do jeito que esse tipo de processo sempre anda, sem final de novela nenhum garantido, mas com a verdade, ao menos, registrada onde ninguém mais podia apagar. A distribuidora do filme ligou de volta 2 dias depois da liminar cair, sem pedir desculpa, só perguntando, animada, se Isadora topava dar mais entrevistas. Foi só uma semana depois de tudo isso que Isadora ligou para Theo, de noite, chamando ele para jantar na casa da mãe, sem explicar muito além de vem, eu cozinho. Ele apareceu com uma garrafa de vinho e uma cara de quem não tinha certeza se aquilo era um convite de paz ou uma última despedida educada. Corta essa cebola aí, Isadora falou, empurrando uma tábua na direção dele, antes que ele conseguisse decidir onde ficar em pé. Enquanto isso, a gente conversa. Theo pegou a faca, desajeitado do jeito de quem claramente não cozinhava com frequência nenhuma, e começou a cortar devagar, concentrado demais na tábua para ser só sobre a cebola. Eu passei a semana pensando no que ia te dizer, ele começou. Não fala o que você pensou, fala o que é verdade agora. Ele parou de cortar por um segundo, olhando para ela.
Verdade agora é que eu ainda não sei como pedir desculpa de um jeito que pareça suficiente. E que mesmo assim eu queria muito que você me deixasse tentar, aos poucos, em vez de tudo de uma vez. Isso eu aceito. Isadora tirou a panela do fogo, baixando a chama, ganhando um segundo para escolher as próprias palavras. Eu não preciso que você conserte 8 anos numa noite só, Theo. Eu preciso que você não desapareça de novo na primeira vez que alguma coisa ficar difícil. Eu não vou. Palavra é fácil. Então eu fico aqui até você achar que não é mais só palavra. Ele largou a faca, secou as mãos no pano da mesa e ficou parado do outro lado da bancada, esperando. Quanto tempo isso leva? Isadora quase sorriu, o primeiro sorriso de verdade em semanas. Ainda não sei. Mas corta o resto da cebola primeiro. A gente conversa o resto durante o jantar. Eles jantaram devagar, sem pressa nenhuma, entre pausas longas e frases curtas, reconstruindo alguma coisa que não era bem o que tinha existido antes, mas que também não era nada menos verdadeiro por isso. Dalva, discretamente, achou uma desculpa para ir dormir cedo, deixando os dois sozinhos na cozinha até tarde, o som dos talheres e das risadas baixas atravessando a casa pequena do jeito que música boa atravessa qualquer parede. Camila mandou uma mensagem para Isadora na manhã seguinte, a primeira desde a confrontação. Contava que o irmão tinha conseguido, enfim, uma vaga permanente de tratamento custeada por uma ação movida pelo próprio departamento jurídico da Rede Aurora, parte do acordo que Theo tinha fechado como reparação, sem alarde, sem entrevista, só resolvido. No fim da mensagem, uma frase curta. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu quase desisti de mim primeiro. Isadora leu 2 vezes antes de guardar o celular no bolso, sentindo que aquela frase valia, sozinha, cada risco que tinha corrido nas últimas semanas. De Henrique, silêncio. Nenhuma entrevista, nenhuma nota, nenhuma aparição pública. Theo comentou, semanas depois, que o pai tinha se mudado para uma casa mais simples no interior, longe das câmeras, e que continuava, sem que ninguém pedisse, mandando uma transferência mensal discreta para o fundo de tratamento do irmão de Camila, o mesmo tipo de gesto silencioso que tinha marcado a vida de Isadora por anos, agora usado, tarde demais para apagar o passado, mas talvez há tempo de significar alguma coisa mesmo assim. Dalva insistiu em ir junto para Los Angeles, pela primeira vez na vida, atravessando de avião um oceano inteiro, e passou a viagem toda apertando a mão da filha a cada solavanco de turbulência, como se ainda fosse ela quem precisasse proteger Isadora de alguma coisa. Na noite antes da cerimônia, sentadas na cama do quarto de hotel, Dalva escovou o cabelo da filha devagar, do jeito que fazia quando ela era pequena e tinha medo de apresentação de escola. "Você tá com medo?" Dalva perguntou, os dedos passando entre os fios, sem pressa. "Um pouco. De perder?" "Não." Isadora fechou os olhos, sentindo o gesto conhecido acalmar alguma coisa antiga dentro do peito, de ganhar e ainda sentir que preciso da aprovação de alguém que nunca vai me dar isso de verdade. Dalva parou de escovar por um segundo, pensando na resposta certa. "Então ganha para você, filha. Ganha para essa menina que caiu. O resto do mundo que se vire para decidir o que acha disso." Isadora abraçou a mãe por cima do travesseiro, sem dizer mais nada, e as duas ficaram ali um tempo, em silêncio, até o sono chegar antes de qualquer resposta pronta. A noite do Dolby Theatre chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo, do jeito que só datas marcadas há meses conseguem chegar. Isadora estava de novo naquele mesmo corredor de espelhos atrás do palco, o mesmo vestido preto, quase o mesmo nervosismo. Só que dessa vez, Dalva estava sentada na plateia principal, não numa terceira fileira distante, e Theo esperava do lado de fora do camarim, terno escuro, segurando 2 copos de água que nenhum dos dois ia beber. 5 minutos, avisou o mesmo tipo de produtor de som de sempre, em qualquer cerimônia do mundo. "Você tá tremendo", Theo falou, repetindo, sem querer, a mesma frase de Marcos meses atrás.
Dessa vez eu admito, Isadora respondeu, deixando ele segurar a mão dela. Só isso, só o suficiente. Mas é um tremor diferente. Esse eu escolhi. O nome dela foi chamado na categoria de melhor roteiro original 40 minutos depois, a voz do apresentador ecoando no teatro inteiro. E por um segundo, só um segundo, o mundo pareceu fazer aquele mesmo silêncio grande que tinha feito 8 anos atrás, num estúdio de televisão. Dessa vez ela não caiu. Isadora se levantou, ajeitou o vestido com a mesma mão que carregava a cicatriz fina no ombro e caminhou até o palco sem pressa, sentindo cada passo do jeito que só quem já caiu na frente de todo mundo sabe sentir um passo firme. Segurou a estatueta, olhou para a plateia, achou o rosto da mãe primeiro, chorando aberto, sem se esconder, e só depois achou Theo, de pé, batendo palma mais alto que qualquer pessoa ao redor dele. 8 anos atrás, Isadora começou, a voz segura, sem nenhum tremor que o microfone conseguisse captar. Eu caí no palco mais visto do meu país, e um homem disse, na frente de 20 milhões de pessoas, que eu não tinha o que era preciso. Eu acreditei nele por mais tempo do que devia. Esse filme é sobre o tempo que eu levei para parar de acreditar. Fez uma pausa curta, a plateia inteira em silêncio absoluto. Para minha mãe, que nunca parou de acender a luz da varanda, esperando eu voltar para casa, de qualquer lugar do mundo. E para toda menina que já ouviu que não tinha talento suficiente, talento nunca foi o problema. Sempre foi quem decidia, quem tinha permissão de mostrar o próprio. Desceu do palco em meio aos aplausos, a estatueta pesando de um jeito bom na mão, e foi direto para os braços da mãe, antes de qualquer outra coisa, os dois corpos se encontrando no mesmo tipo de abraço apertado do desembarque no Rio, só que dessa vez sem 8 anos de distância no meio. A festa depois da cerimônia foi barulhenta, cheia de gente importante querendo uma foto, um aperto de mão, uma palavra rápida sobre o próximo projeto. Isadora aguentou 1 hora inteira, sorrindo para as câmeras, antes de puxar Theo pelo braço e sair pelos fundos do salão, os dois se escondendo numa escada de emergência vazia do hotel, longe do barulho, sentados um degrau abaixo do outro. Eu ainda não acredito que isso é real, ela falou, girando a estatueta devagar entre as mãos, sentindo o peso dela pela primeira vez, sem ninguém olhando. Eu acredito. Theo se sentou ao lado dela, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para ela, não para a estatueta. Sempre acreditei, desde a primeira vez que vi você dançar. Você me viu dançar uma vez só, há 8 anos, escondido atrás de uma parede. Foi o suficiente. Ele sorriu, o primeiro sorriso realmente leve que ela via nele desde que se conheceram de novo. Ainda dança, fora do que o filme mostrou, quero dizer. Isadora ficou olhando para as próprias mãos por um segundo, pensando na caixa de sapatilhas que tinha deixado na cama da mãe 8 anos atrás, nunca mais aberta desde então. Não sei. Talvez seja a hora de descobrir. Eu conheço um estúdio pequeno, perto da casa da sua mãe. Fechado há anos, mas o espaço ainda está lá. Você comprou o estúdio, Theo? Eu comprei o prédio inteiro, faz uns meses. Ele deu de ombros, sem jeito, do tipo de constrangimento que só aparece em gente rica, tentando parecer que gastar dinheiro é normal. Não sabia bem o que fazer com ele até agora. Isadora riu, de verdade, um riso que sacudiu o corpo inteiro e levou embora, por um instante, todo o peso dos últimos meses. Encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o barulho distante da festa lá dentro, o peso morno da estatueta na mão, o cheiro familiar demais do perfume dele, e pensou que talvez essa fosse a primeira noite em 8 anos em que ela não precisava provar nada para ninguém. Voltou para o Brasil 3 semanas depois, sem imprensa, esperando no aeroporto dessa vez, só Dalva, de novo, os braços abertos antes mesmo do portão. Foram direto para o tal estúdio fechado que Theo tinha comprado sem saber porquê, e Isadora ficou parada no meio da sala vazia, o chão de madeira gasto, os espelhos cobertos de poeira, sentindo pela primeira vez em 8 anos que aquele tipo de silêncio não doía mais.
Tirou os sapatos, os pés descalços frios no assoalho, e ficou parada no centro da sala por um tempo comprido, sem música nenhuma tocando, sem plateia, sem júri, sem ninguém decidindo se ela merecia estar ali. Ergueu os braços devagar, sentindo o ombro reagir só um pouco à cicatriz antiga, e girou, uma vez, sozinha, só para ver se o corpo ainda lembrava. Lembrava, o corpo inteiro lembrava. Cada músculo, cada ano de treino, cada queda e cada tentativa de levantar de novo, tudo guardado ali, intacto, esperando só a permissão dela mesma para voltar a existir. Agora me conta. Qual desses momentos te tocou mais? O instante em que a Camila conta a verdade sobre o irmão dela, mesmo sabendo o preço que ia pagar? O momento em que o Theo escolhe ficar ao lado de Isadora em vez do próprio pai? Ou quando a Isadora sobe naquele mesmo tipo de palco, 8 anos depois, e não cai? Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história agora, e que horas são exatamente aí onde você está. A gente lê cada comentário, sem exceção nenhuma. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, aperta agora para se inscrever, porque história como essa a gente só encontra aqui, contando direito, do início ao fim. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que também já foi chamado de fraco por aguentar demais. E dá aquele like, não por mim, mas para mais gente encontrar essa história antes de desistir da própria.